Fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado, tá no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de temporada regular. Hoje, dia 21 de outubro, começa a nossa NBA, tá? Vamos ter dois joguinhos hoje, são Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, e às 23 horas, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, tá? A gente vem aí agora com a análise completa desses jogos, tá? Comentar sobre arbitragem, comentar sobre o cenário do jogo, defesas, e vamos lá para o nosso videozão. E vamos lá, minha família, a gente já chega aí com esse jogão, tá? Para abrir a rodada aí às 8h40 da noite, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets. A gente comentar aqui sobre alguns cenários do jogo, tá? Primeiro a gente vem com esse trio de arbitragem aqui para esse jogo, tá? Zach Zarba, Eric Dalen e Jason Gondenberg, tá? São árbitros aí que acabam segurando um pouco a mão nas faltas, tá? Então não vejo esse jogo puxando muito para as faltas, principalmente o Zach Zarba é um árbitro muito cauteloso em relação a isso. E aí a gente tem toda aquela polêmica também voltada aí para o Shai Gilgeous-Alexander, que é um cara que os árbitros, o pessoal fala muito que os árbitros passam muito pano para ele, marcam muitas faltas sem ser. Então, esse jogo eu vejo aí um under de faltas nele, tá? Não acredito que vai ser um jogo voltado para isso aí. Então, apesar da gente ter um jogo muito físico entre as duas equipes, tá? Em relação às linhas de pontuação, a gente tem essa linha do Shea aqui, ó, a 32,5, tá? Lembrando que o Jalen Williams, tá? É a ausência nesse jogo, Jalen Williams e Isaiah Joe pelo lado do Oklahoma City Thunder, a ausência de impacto, e a ausência de impacto principal é fora da temporada aí, que é o Fred VanVleet pelo Houston Rockets, tá? Linha do Shea, 32,5, uma linha bem interessante aí, mas tem que ter cuidado, tá? É uma linha que para primeiro jogo talvez esteja um pouco esticada. Essa do Kevin Durant também estreia aí, lei do ex, tá? Kevin Durant trazendo aí 23,5 pontos. E dos demais jogadores, tá? A gente pode trazer aí também em relação às assistências. Quem deve assumir esse jogo totalmente nas assistências é o Shea já, tá? Já que a ausência do Jalen Williams é sentida com certeza. O Jalen Williams, em muitos momentos dos jogos do Oklahoma, ele acaba armando o jogo, mas agora 100% de certeza que vai ficar nas mãos do Shea, até porque é o principal jogador do ataque. Eles não vão dar uma bola pro Luguentz Dort ou pro Caruso armar o jogo, tá? Então, ficar atento aí. Essa linha aqui tá bem alta na minha visão, tá? E a odd tá parelha, tá? 1,64, acho que é o justo sem o J-Dub aí. Em relação ao time do Rockets, a gente não sabe como é que vai vir devido a essa lesão do Fred VanVleet, tá? Então, essa primeira rodada vai ser muito incógnita, não tem nem como eu comentar muito sobre algumas coisas, porque é, a gente não sabe o que pode vir a acontecer, como é que os times vão jogar. Isso a gente vai saber lá para segunda, terceira e quarta rodada, tá? Depois que o time já estiver entrando em ritmo. O quinteto titular já está definido, tá? Do time de Rockets vai ser Alperen Sengun, Amen Thompson, Kevin Durant, Steven Adams e Jabari Smith Jr., tá? O Amen Thompson, ele é armador de origem, apesar dele sempre estar jogando de ala pivô. Então eu acho que a armação vai ficar muito entre esses três jogadores aqui, tá? Em relação às linhas de assistência, não tenho como dizer qual é a melhor para a gente poder explorar. Isso aqui do Durant talvez esteja interessante aqui das três assistências, tá? Ó, de 1,30, é óbvio que isso é para combar com outra coisa, tá? Não para pegar apenas essa. Acredito que esteja interessante, sim. Em relação a rebotes, a gente tem aqui o time de OKC não mudando muito, com certeza, do seu estilo de jogo, tá? É um time que cedia muitos rebotes, então ficar atento até na linha de rebotes, tá? Se a gente for aqui na Betano, vou trocar o jogo aqui para vocês, mas só para mostrar, tá? Se a gente for aqui na Betano, a gente tem um mercado de equipes, tá? Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá essas linhas. Como eu falei, não tem como a gente ter parâmetro porque é o primeiro jogo, tá? Mesmo assim, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Acabei nem vendo, deixa eu ver aqui, especiais de equipe. Não entrou ainda, tá? Eu tô gravando esse vídeo agora às 10h30 da manhã, não entrou ainda, mas vai ter aqui o mercado de rebotes, por exemplo. É bom dar uma olhadinha em relação é, ao Houston Rockets, tá? Como é que vai estar essa linha de rebotes deles, porque o time do Oklahoma tem um volume muito alto de jogo, tá? Principalmente também nas bolas de 3 pontos. E por mais que tenha o Hartenstein e o Chet Holmgren, não é um time que costuma pegar muitos rebotes, tá? Acaba cedendo muitos. A gente tem o Steven Adams, fortíssimo candidato para pegar, assim, bons rebotes, tá? Essa linha de 5 aqui tá bem interessante. Então, é uma coisa que dá para explorar. Como eu falei, não tem muito o que comentar na real sobre esse jogo, justamente pela questão de ser o primeiro jogo, tá? Então a gente tá meio que às escuras aqui
falando que a gente acha baseado em algumas coisas da temporada passada, mas dá para entender algumas coisas, como por exemplo em relação à arbitragem, tá? Como eu falei, uma arbitragem que é totalmente pesada para o under, tá? Significa que vai ser under? Não, não significa nada. Por quê? Porque os caras simplesmente na off-season podem ter mudado seu estilo de apitar. Pesado Zack Sabre já tá talvez na sua 20ª temporada, se eu não me engano, aí é, apitando jogos da NBA. Então, eu acredito que ele vai sim manter o seu padrão e de não marcar muitas faltas, tá? Então, muito cuidado ao explorar aqui essa linha de tentativa de lance livre, a lance livre bem sucedido. É óbvio que a gente consegue encontrar algumas brechas por aqui, tá? Mas ficar atento em relação a isso. Em relação às defesas de perímetro, tá? Em relação às cestas de três aí, tanto tentadas como convertidas, o time de Oklahoma deixa um pouco a desejar, ainda mais quando não se tem o Jalen Williams, tá? Apesar de ter o Cason Wallace e o Luguentz Dort aí, não sabemos quem vai ser o quinteto titular, mas eu acredito que o Cason Wallace deve entrar aí no quinteto titular, no lugar do Jalen Williams, focando em defesa, tá? Já que o J-Dub é um ótimo defensor de perímetro. Ficar atento nessas linhas, tá? Essa linha do KD aqui, para mim, tá um pouco esticada para o primeiro jogo, mas é o justo. Eles estão se baseando aqui pela temporada passada, tá? Em relação às tentativas, ficar atento também. Essa do Caruso, não dá para saber qual a sua minutagem, mas ela veio muito bem na reta final dos playoffs. Era um cara que estava sendo muito acionado e foi muito importante para o título de Oklahoma, tá? Então, com certeza, o Caruso deve vir para fazer a diferença. Ficar atento em relação a isso aqui, porque o time do Houston Rockets é fortíssimo, tá? Em relação à defesa de perímetro, mas em alguns momentos deixa os jogadores muito livres. Com certeza eles vão estar concentrados 100% no Shai Gilgeous-Alexander para tentar anular o jogador. Não sei se vão conseguir, porque dificilmente uma defesa consegue, mas devem dar o máximo aí em relação a isso. Outra coisa que tem para lembrar para vocês é que nós temos super odd aqui na Bet365 para esse jogo, tá? Shai Gilgeous-Alexander marcar 30 pontos. Se você não sabe como lidar com essa super odd, como analisar, como ver, eu vou deixar aqui na descrição um link de análise dessa super odd, tá? Uma análise completa que eu fiz e tá lá no nosso Twitter, @GodeiroTips, tá? Mas na descrição aqui você vai conseguir encontrar a explicação para essa super odd que tá muito interessante na minha visão, apesar de ser o primeiro jogo, mas a gente tem que lembrar que o Jalen Williams tá fora, tá? E sem o Jalen Williams, o cenário muda completamente no ataque do Oklahoma City Thunder, beleza? Vamos lá pro próximo jogo. E no segundo jogo de hoje, tá? Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, lá o jogo é em Los Angeles, na Crypto.com Arena, tá? A gente vem aí com essas linhas de pontuações bem interessantes aqui pro Luka Doncic, tá? 1,22, 25 pontos, paga, porque ele dificilmente não deve fazer um jogo abaixo de 25 pontos e 30 pontos também bem interessante, tá? Em relação ao Golden State Warriors, eu já vejo uma incógnita maior. Lembrando que o LeBron James é ausência, tá? Pelo menos para os primeiros jogos, então por isso que a gente está investindo aqui em relação ao Luka Doncic, é uma projeção bem interessante para trabalhar com ele, porque ele com certeza vai ter um volume de jogo muito absurdo, tá? Em relação ao Golden State Warriors, já fica uma incógnita maior. É um time que teve uma reta final de playoffs com o Curry machucando bem abaixo, esperando muito de Jimmy Butler, isso não aconteceu, tá? Então, a gente tem linhas aqui até bem interessantes. A priori, ver essa linha de 15 pontos do Jimmy Butler a 1,52 para mim tem um bom valor, tá? Porque ele deve ir, principalmente muito a linha do lance livre, tá? Por quê? Trio de arbitragem extremamente faltoso, tá? Tyler Ford, JB DeRozan e Penis Branson, trio de arbitragem aí que costuma levar muitos jogadores à linha do lance livre, como eu falei. Primeiro jogo, primeira rodada, esperamos que os árbitros não mudem a sua forma de apitar, tá? E não é porque o jogo tende a ser over faltas que vai ser over faltas, tá? Pode acontecer muito do jogo ser under aí e estar totalmente fora do nosso controle, mas dentro do comum, com certeza esse jogo deve ser aí over faltas. Em relação à pontuação, ao Steve Reeves, eu acho essa linha aqui do Reeves bem abaixo, tá? Essa odd poderia estar maior para ser explorada, apesar do Doncic aí e eles serem os principais pontuadores prováveis, tá? Do time do Los Angeles Lakers, eu acho que essa linha aqui podia estar uns 50, uns 60 aí, para estar mais interessante. Em relação às assistências aqui, vejo bem interessante essa linha do Curry, tá? 5 assistências do Stephen Curry.
É um cara que mudou seu estilo de jogo com a chegada do Jimmy Butler. É um cara que passou a servir mais ainda seus companheiros de equipe. Então, vejo bem interessante. É importante também consultar essa mesma cotação em outras casas para ver se vale a pena, tá? Em relação a rebotes aqui, o Golden State é um time também que vai ser uma incógnita nesses primeiros jogos em relação a rebotes. É um time que chega com o Horford agora para o quinteto titular. É um jogador que não é um reboteiro exímio, mas que tira muitos jogadores no matchup de rebotes, tá? Então essa linha do DeAndre Ayton aqui pode estar um pouco esticada. Essa do Doncic pode estar muito interessante, tá? Para ele pegar 7 rebotes, porque é um cara que fica embaixo da cesta. Mas também é uma incógnita, tá? Porque a gente não sabe se o DeAndre Ayton vai começar a dominar todos os rebotes dos Lakers. Então, ficar bem atento em relação a esse primeiro jogo, tá? Muito cuidado quando for fazer essas apostas aí hoje, beleza? Passando para a cesta de 3, a gente tem também linhas bem esticadas por 1,34 aqui pro Doncic. Eu acho muito esmagada essa odd, tá? Stephen Curry, para fazer 4 cestas de 3 é simples para ele, tá? Essa defesa do Los Angeles Lakers não deve mudar muito em relação ao perímetro. Ele pode ser que ele cubra essa linha aqui, até por ser um jogo de estreia, tá? Ser um clássico aí também. Mas tá bem esmagada, tá? Podia estar ali 1,40, 1,45, que eu acho que seria o ideal aqui, tá? Em relação ao Austin Reeves, essa linha aqui para mim não existe, tá? 2,63, odd 1,20. Podia estar ali 1,30, 1,40 também para ter um bom valor, tá? O Horford, se for titular, essa linha com certeza de 1,63 é muito interessante. Lembrando, família, eu tô mostrando aqui linhas e odds que fazem sentido, tá? Não estou dizendo para você pegar que essa odd 1,25 não é minha dica, tá? Não é para você pegar uma odd 1,25 dessa e colocar tudo, colocar uma unidade na odd 1,25. Não, eu não costumo trabalhar assim. Junta, compra com alguma coisa, tá? Transforma essa odd aí em 1,50, 1,60, 1,70 e vai, tá? É só um complemento. Às vezes, nossos vídeos aqui vão servir mais como um complemento para você olhar e juntar uma odd, alguma coisa que eu falei. Mas como eu disse, tá? Vou continuar mantendo o que eu falei. Muito difícil essa análise nos primeiros jogos, tá? Porque a gente não tem parâmetro, tá? Os vídeos vão se desenrolar melhor mais para frente. Em relação aos lances livres, tá? Que eu falei que o jogo é bem voltado para as faltas aí, tá? Vamos falar primeiro de lance livre, depois vamos falar de faltas. Em relação ao Jimmy Butler aqui, parece bem interessante essa linha, tá? Dele. 6 lances livres. Temos que parar para ver ainda, mas é um cara que é muito agressivo à cesta. Com certeza deve cobrar esses 6 lances livres dentro do normal da arbitragem, tá? A gente tem também aqui Jonathan Kuminga. Essa linha poderia estar 3,5 na minha visão, tá? E 4,5. Se tivesse 3,5, eu acho que seria bem interessante. É um cara que é muito agressivo à cesta. Em relação ao Los Angeles Lakers, tá? Tô vendo essa odd pela primeira vez aqui, parece ser bem interessante, tá? O problema é que a gente não sabe qual é a minutagem do DeAndre Ayton, como é que ele vai se comportar, qual vai ser o matchup dele, mas 2 lances livres para um pivô é sempre uma linha bem interessante, porque é um cara que vai brigar muito por rebotes ofensivos, e com certeza se ele pegar um rebote, vão querer evitar que ele suba, tá? Porque ele não é um exímio cobrador de lance livre. Em relação ao Doncic, veja essa linha muito esticada, tá? Ela até mudou aqui, ó, caiu a odd para 1,90, a linha tá extremamente esticada. O justo aqui seria entre 7 e 8 lances livres, já que a arbitragem é bem faltosa, mas 10 eu acho que é forçar muito, tá? Em relação ao Austin Reeves também, acho que essa linha poderia estar 3,5. Como eu disse, a gente fica um pouco perdido porque a gente não sabe minutagem, a gente não sabe como é que os times vão se comportar, mas dá para buscar alguma coisa referente a essas faltas, tá? Em relação aos bem-sucedidos aqui, a linha do Butler também poderia ser 4 lances livres, tá? Não esticado para 5, apesar dele ser 6, ele costuma não acertar muitos. Às vezes ele vem para um jogo de 10 de 10, às vezes ele vem para um jogo de 5 de 10, então oscila bastante em relação a isso aí, tá? Eu particularmente não curto muito pegar essa de lance livre bem sucedida, a não ser que seja uma linha muito interessante, tá? Vamos aqui só comentar sobre as faltas individuais. Pegar aqui faltas pessoais. Vamos lá, linhas bem interessantes aqui para a gente trabalhar, tá? Se liga na incógnita do jogo, tá? Cuidado com essas bets, porque apesar do jogo ser over faltas, a gente tende a ser over faltas, né? A gente pode ter um jogo under aí, e essas linhas estão bem reguladas na minha visão, tá? Por 3 faltas do Gabe Vincent, eu não sei o que esperar disso aqui. Acho essa linha extremamente alta. Pode ser que bata, pode ser que não, mas
Para mim, essa linha tá alta, tá? Isso aqui já acho um pouco mais interessante, tá? 3 faltas do Luka Doncic a 1,95. Se essa linha tivesse 1,5 a 1,55, 1,50 já teria muito valor. Porque o Doncic é um cara que é muito agressivo na defesa. Ele tenta dar o máximo dele por não ser um exímio defensor, ser mais do ataque. Então, com certeza, se a gente conseguisse encontrar uma linha de 1,5 do Doncic, teria muito valor, tá? Até para combar com alguma coisa. Então, como eu falei para vocês, em relação a esses dois jogos de hoje, não tem muito o que comentar, tá? A gente está saindo aí na primeira rodada, nesse dia 21. Acredito que os vídeos vão melhorar e vão se desenrolar ainda mais a partir aí da terceira, quarta rodada, beleza? Então é isso, mais um videozão para vocês, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Esse vídeo para mim, ele tá longe de ser o que a gente vai buscar de análise de tudo para mostrar para vocês, mas é porque é o que eu falei, tá? A gente não tem nenhum parâmetro, não tem como comentar sobre defesa, não tem como comentar sobre como o time tá jogando no ataque. Então a gente fica um pouco perdido tentando buscar outra saída, beleza? Espero que vocês tenham gostado, como eu falei, deixa o likezão, compartilha, comenta aí para saber o que a gente pode melhorar também para os próximos vídeos. E é isso. Lembrando que hoje vamos estar ao vivo na Twitch, tá? A partir das 8h30 da noite para acompanhar toda essa rodada dupla aí de estreia da NBA, beleza? Espero você lá. E óbvio, lançamos o nosso grupo VIP ontem, então se você ainda não adquiriu, pode ir aqui na descrição, você vai encontrar o link do nosso site, que é godeirotips.com.br, vai encontrar o link do nosso grupo gratuito também, que vai ter palpite todos os dias lá. Então, é isso, minha família. Muito obrigado e vamos para essa primeira rodada.